Essa aula é sobre a limpeza dos Yoni Eggs, das gemas de cristal. Então, existem duas formas com as quais nós precisamos limpar os Yoni Eggs. Lembre-se que eles são seres que vibram, ele tem uma vibração, eles são considerados energeticamente elementais. Então, eles absorvem, eles têm essa natureza, essa propriedade de absorver as energias e transmutá-las. Então, eles precisam de limpezas energéticas periódicas. Eu vou ensinar como a gente limpa energeticamente e como a gente faz a limpeza física dos Yoni Eggs, ok? Então, você pode limpá-los de algumas formas. Você pode usar um defumador para limpar o seu Yoni Egg com a queima de sálvia branca ou de palo santo ou de um defumador da sua preferência, alfazema, pétalas de rosa branca. Eles são super eficazes e você vai passar o Yoni Eggs nele até que você sinta que ele está purificado. Uma forma é essa. A outra forma, os mais utilizados para defumação são a sálvia branca e o palo santo, porque é mais fácil da gente encontrar. A outra forma é usando a terra, a energia da terra. Você vai pegar o seu Yoni Egg e vai enterrar. Se você enterrar num vasinho com planta, observe que a plantinha que está ali pode absorver a energia que está sendo catalisada do ovo. Então, cuidado, porque ela pode morrer. Você vai enterrar o Yoni Egg na terra. Essa forma de limpeza é muito boa quando você tem um processo muito catártico, quando você sente que muita energia foi drenada do seu corpo. Então, a melhor forma de descarregar é depositando esse cristal na terra. Você enterra ele e deixa ele. Eu vou explicar quais são as melhores luas para a gente fazer as limpezas. As melhores luas são a minguante e a nova. São luas ideais para a limpeza energética do cristal. Óbvio, se você precisar utilizá-lo antes de uma dessas duas luas, você pode fazer a limpeza e usá-la, mas o ideal são essas luas, principalmente se você for começar um trabalho de longo prazo, ok? A outra forma é na água do mar. Sempre que eu vou à praia, eu levo o meu Yoni Egg. Se eu já estou com a intenção de começar um trabalho com uma das minhas gemas, quando eu vou à praia, eu lavo. Eu vou no final dessa aula explicar o que eu não recomendo. Então, água de mar, cachoeira e rio. Recentemente, antes de começar esse trabalho, eu levei todos os meus Yoni Eggs para serem limpos e energizados na água da cachoeira. A água da cachoeira e a água do mar, elas têm essa dupla função. Ao mesmo tempo que elas removem as energias negativas ou as energias que os Yoni Eggs absorveram, elas também têm essa função de limpeza. Então, elas energizam e limpam. Água de mar, água de cachoeira e rio. Se você não tem um acesso fácil, nem à cachoeira, nem ao rio, precisa fazer o seu trabalho, você vai colocar o seu Yoni Egg embaixo da água da sua bica e vai visualizar, vai criar um momento, um ritual para isso, entende? E vai visualizar uma pirâmide de luz branca limpando energeticamente o seu Yoni Egg enquanto a água vai passando por ali. Você vai perceber o tempo que isso precisa fazer. São pelo menos 3 minutos. É muito importante visualizar a visualização dessa luz enquanto a água vai correndo. A outra forma de você limpar o seu Yoni Egg é colocar numa vasilha de vidro, de cerâmica ou de cristal e colocar água mineral ali. Você vai deixar ele ali dentro da água mineral, você pode colocar ele ali na água mineral e colocar ele para receber a energia da lua crescente ou da lua nova. Você vai deixar ele lá se limpando com água mineral e ao mesmo tempo sendo energizado pela luz da lua nova ou da lua crescente. Pelo menos meia hora, tá? É necessário. A outra forma de você
limpar o seu cristal é com a água da chuva. Você vai esperar os primeiros 15 minutos de chuva, em que a chuva está limpando a atmosfera, e depois você vai colocar o seu Yoni Egg para tomar aquela chuva. Ela é super... ela limpa e ao mesmo tempo ela nutre. Se você quiser colocar ele na terra para tomar aquela chuva ali, ele ainda vai ficar mais energizado ainda. Também sofre essas duas ações de limpeza e energização. A outra forma é com o cristal de selenita. Selenita tem uns bastões de selenita. A selenita tem a propriedade de limpar energeticamente os cristais, qualquer cristal. A outra forma são essências, né? Então, como é que você vai fazer com a selenita? Você vai separar o seu Yoni Egg. Você pega o seu Yoni Egg, tá ali o meu bastão de selenita, e você vai apontar para ele, vai respirar e vai apontar. É um método bastante intuitivo. Na realidade, todo esse nosso processo com os Yoni Eggs é bastante intuitivo. Ele vai lidar muito com a nossa capacidade de intuir e de estabelecer uma comunicação com os nossos elementais, que são os nossos Yoni Eggs, tá bom? Então, existem profissionais, e eu indico 2 profissionais que são muito competentes na confecção de elixires de cristal, que é a Edna Barbosa, que é a nossa professora, tem um bônus só dela falando sobre os cristais, né? E você pode utilizar esses elixires para limpar também os seus ovos. Então você tem várias possibilidades de limpeza e de energização. Você pode fazer com um bastão como esse, que é um bastão de selenita. Você vai apontar para o seu Yoni Egg e ela tem essa propriedade de limpeza. A outra forma é num gráfico de radiestesia como esse aqui, ok? Ó, esse é um gráfico de radiestesia. Ele tem um nome específico, que é um desimpregnador. Esse gráfico ele é composto pelo decágono e é utilizado para limpar testemunhos, objetos e pedras. Então ele é bastante rápido, é simples. Você vai colocar ele aqui dentro, pelo menos 24 horas para usar. Então, existem várias formas de você estar limpando energeticamente o seu ovo. E você vai precisar, como eu falei, fazer isso periodicamente. Então, todas essas possibilidades são apenas você ter consciência de que você vai fazer e aproveitar a oportunidade que surge. Então, limpou energeticamente, nós vamos preparar para a limpeza. Lembrando que a limpeza energética é para ser feita na lua minguante e na lua nova. São as melhores luas para limpeza. Eu acho que eu errei a minha fala ao longo do trabalho, então reforçando. Melhores luas para limpeza energética dos seus cristais, todos eles, inclusive os Yoni Eggs. Lua minguante e nova, ok? Então vamos agora à limpeza física. Como é que a gente limpa fisicamente os Yoni Eggs? A gente vai usar... tem alguns cuidados especiais e eu vou ter uma aula falando só sobre isso, mas eu vou já frisar um deles agora. Algumas pessoas fervem os seus Yoni Eggs, né? Elas pegam as suas gemas e fervem. Eu fiz isso algumas vezes e eu observei que o Yoni Egg ele é um elemental. E ferver não é uma prática bacana, assim. Eu sinto que eles não reagem bem, a pedra vai ficando desvitalizada, assim como o sal grosso também. Veja bem, uma coisa é você levar o seu Yoni Egg para ir à praia e tomar um banho. Outra coisa é você encher um copo de água, uma tigela de sal grosso e deixar ele ali. Alguns minerais... Alguns Yoni Eggs, eles sofrem com o sal. Nenhum dos que a gente vai usar no curso é contraindicado para ser usado com sal. Alguns esfarelam, então realmente são contraindicados. Os nossos não são, mas eles perdem vitalidade. Por isso, eu não recomendo nem que eles sejam fervidos e nem que eles sejam submersos em sal grosso ou em sal. Se você precisar
limpar, quais são as minhas recomendações? Vinagre de maçã. Você vai colocar o ovo de molho no vinagre de maçã por pelo menos 15 minutos para matar as bactérias, tá? Então, um copo, uma colher ou duas de sopa de vinagre de maçã. Antes de colocar na Ioni, você vai lavar com água e sabão. Só isso. A outra forma, você vai lavar com água e sabão, passar álcool 70%, que é como eu recomendo que os acessórios de pompoarismos todos sejam cuidados. Ele é bastante eficaz e controla, mata fungo, bactéria. E depois você vai secar com um papel toalha, tá bem? Ele vai ficar pronto para o uso. A outra forma, por exemplo, se você for usar na natureza e várias práticas, várias meditações, quando você está com um cristal dentro da Ioni, no meio da natureza, no meio da floresta, é muito potente. Então você pode usar um óleo, eu vou ensinar para vocês, está lá na apostila, é um óleo que eu chamo de asepsia vaginal. Ele é com uma base de palmiche ou óleo de coco, tem maleleuca, tea tree ou árvore do chá, é a mesma coisa. Ele é muito eficaz para matar fungos e bactérias, tá? Então ele é ótimo para tratar candidíase e para prevenir infecção urinária, porque ele faz uma asepsia, ele tem que ser diluído corretamente, eu vou ensinar para vocês como fazer. Então vocês podem levar na bolsa, limpa ele com água, sabão. Se você for, eu vou ensinar como que faz para transportar o Ioni Egg também. Então no meio da floresta, você vai usar o óleo de asepsia e vai limpar antes de colocar o seu Ioni Egg. A outra forma, como eu falei, eu não gosto muito, mas você pode ferver a água, ferve um pouco d'água. Quando ela estiver morninha, tipo chá, você coloca o Ioni Egg, tipo chá, mas não deixa ele muito tempo, deixa ele pelo menos 3 minutos, né? Um tempo médio, não deixa ele muito tempo na água quente, nem ferve o cristal, tá bem? Então, essas são as formas de você cuidar energética e fisicamente do seu Ioni Egg.